Boa tarde, eu sou a Tayane. Vamos nas pegadas? Hoje vim deixar uma mensagem para o seu coração que se encontra em Esdras 5, do versículo 1 ao 2, que diz: Esdras 5, do versículo 1 ao 2 diz: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. O objetivo da presente lição é refletir e avaliar sobre aquilo que precisa ser mudado na retomada do caminho a trilhar num contexto de múltiplas informações e crises. As lições até aqui delineadas têm pavimentado uma estrada segura a fim de continuarmos avançando e retomando a confiança após um período extremamente desafiador que foi o ano de 2020. Mas como fazê-lo? O nosso ponto de partida é nos certificarmos daquilo que temos visto e ouvido para que temos autoridade espiritual necessária para nos orientarmos no caminho e orientar outros. Para tanto, é necessário, imprescindível, ouvir as pessoas certas, observando o que tem acontecido à vossa volta e em nossa sociedade. Neste contexto de hipermodernidade, como chama o filósofo Gilles Lipovetsky, cresce exponencialmente os influenciadores digitais, exigindo de cada um de nós atenção redobrada e conhecimento bíblico profundo em meio a tantas influências e opiniões. Vimos surgir falsas notícias. Nome novo e moderno para a conhecida e maléfica mentira. Alguns preferem chamar de meias-verdades, gerando uma real guerra de versões e visões do mesmo fato. Toda a narrativa tem se mostrado uma tentativa de construir algo e, ao mesmo tempo, de desconstruir fundamentos e princípios sólidos. Sendo assim, a nossa atenção se volta para o mundo à nossa volta e concomitantemente para a palavra de Deus, compreendendo o que aconteceu com o povo de Israel, aplicando ao nosso tempo. Com o contexto: o povo de Israel, após um grande período no cativeiro, 70 anos, fruto da sua desobediência à aliança, Deuteronômio 28, tem a possibilidade de retornar a Jerusalém, quando Ciro o Persa, ao vencer os babilônios, adota uma política de repatriação, o mover de Deus na história e restauração do seu povo, Esdras 1. Nesse contexto, os israelitas se viram diante de muitos desafios, dentre estes a reconstrução do Templo de Jerusalém, que havia sido destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Quem lembra que em novembro do ano passado, de 2021, nós falamos sobre reconstrução. Nós vamos continuar falando nesse estudo aqui sobre reconstrução. O livro de Esdras trata diretamente dos avanços e retrocessos desse desafio. De um lado, os avanços, as motivações e a retomada da reconstrução. Do outro, a estagnação, começar a obra, porém, em meio ao recomeço, tudo parou novamente, o que se interpõe entre o sucesso e o fracasso de um projeto. As pessoas a quem estamos ouvindo e a direção para onde estamos olhando tem muito a dizer-nos a este respeito, enquanto em Esdras 3, o clima é de segurança, ânimo, devoção e adoração com a respectiva retomada da construção. Quem lembra que nós falamos sobre Esdras 3 em novembro do ano passado? Respectiva retomada da construção, nós falamos, né?
sobre a respectiva retomada da construção. Esdras 4 fala de desânimo, perseguição e paralisação da obra. Nós também falamos sobre Esdras 4. Vai lá, gente, nos vídeos anteriores de novembro para vocês verem. Qual a explicação? O povo havia dado ouvidos às pessoas erradas e suas influências. Percebe-se que indivíduos mal intencionados plantaram desânimo e medo no povo. Nesse contexto, os profetas Ageu e Zacarias exortam veemente a retomada da construção, que por motivos econômicos e inimizades com os samaritanos ficou paralisada por 16 anos, apesar das circunstâncias desfavoráveis, dos problemas, das lutas, era preciso recomeçar novamente. Para tanto, deveria ouvir as pessoas e as orientações corretas. Quem são as pessoas certas? Quando pensamos sobre quem devemos ouvir, pode ser que de forma imediata temos em mente a orientação apresentada por Deus no momento da transfiguração. A ele ouvir. Mas o fato é que, em meio às decisões e pressões do dia a dia, perdemos o foco e assim escutamos vozes que podem nos levar ao erro. Por esse motivo, é importante estarmos cercados de pessoas certas. Os profetas Ageu e Zacarias foram os homens que trouxeram as orientações adequadas, falando em nome do Deus de Israel. Não bastava apenas profetizar coisas sobre Deus, pois os falsos profetas já haviam causado muitos estragos em meio ao povo, afirmando em nome dele coisas que não estavam autorizados a falar. Assim, o livro de Esdras acrescenta uma sentença final que estava sobre eles. Pessoas certas são aquelas que estão cheias do Espírito Santo e falam em nome de Deus. Ageu e Zacarias eram homens que falavam em nome de Deus. Não basta apenas ouvir aqueles que afirmam falar coisas sobre Deus. Os conselhos que trazem vida e transformam precisam vir de pessoas que tenham uma vida de intimidade e profundidade com o Senhor. É o Espírito Santo quem deve orientar nossas ações sempre em conformidade com as Escrituras. B. O profeta Zacarias nos aponta uma verdade que devemos observar. Temos que ter o cuidado de, mesmo em meio à exortação, apresentar encorajamento e consolo. Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. Conforme afirma na introdução ao livro de Zacarias, o profeta animou o povo para retomar a obra do templo, chamando a atenção dos judeus, não apenas para o presente, mas também para o futuro, com a esperança da vinda do Messias. Segundo o comentarista, as palavras de Zacarias são, portanto, boas, consoladoras, tanto para os exiliados do tempo do profeta, quanto para o remanescente do povo, escolhido de Deus para o futuro. Ouvir requer disposição para obedecer. Após compreender as orientações apresentadas, o povo retoma imediatamente a construção do templo. Era preciso mais do que apenas ouvir o que era certo, deveriam colocar em prática todas as ordens dadas por Deus através dos profetas. Um dos grandes dilemas que vivemos não é saber o que é certo. As pessoas sabem perfeitamente, mas a disposição que temos de colocar as orientações que o Senhor nos apresenta, por esse motivo, não basta apenas ouvir. É preciso decidir, obedecer. Zorobabel, líder político, e Josué, líder religioso, tomaram a decisão de recomeçar imediatamente o trabalho, mesmo sabendo que poderiam enfrentar oposição, mas havia uma certeza: Deus estava com eles. Ouvir sem obedecer traz sérias consequências.
Profeta Geu apresenta aos israelitas as consequências da sua desobediência. O povo estava vivendo de maneira egoísta e experimentando a miséria social e econômica, ao se esquecerem do Senhor e abandonarem seus postos de trabalho. Deus trouxe punições sérias, como afirma o Dr. Russell Chat em seu comentário. Por causa da negligência deles com o Senhor e sua casa, o Senhor não derramaria suas bênçãos. Não podemos cometer o erro da negligência se desejamos recomeçar. Se ouvirmos a voz de Deus através de homens que Ele mesmo tem levantado para nos orientar, então desobedecer trará consigo consequências desastrosas. Ouvir exige compromisso e empenho. Os profetas estavam com o povo e a obra havia recomeçado e agora deveria ser concluída. Para isso, era necessário empenhar-se para cumprir a orientação do Senhor. Nesse momento, através do profeta Ageu, Deus envia uma palavra de motivação. Eu estou com vocês. Quando nos dedicamos a cumprir a vontade de Deus, a presença dele faz toda a diferença. Deus é quem garante o sucesso do trabalho, provendo os recursos necessários. No livro O Peregrino, de John Bunyan, há um momento em que o peregrino para sua caminhada, ficando à beira do caminho. Diante disso, ele recebe orientação e ânimo para recomeçar. Assim também devemos saber que recomeçar exige dedicação. E nesse recomeço, estar cercado de pessoas comprometidas com Deus e a sua palavra faz toda a diferença. Para pensar e agir. Quem são as pessoas que nos cercam? Quais características delas marcam a sua vida e história? Precisamos pensar para quem abrimos o nosso coração e de que maneira isso nos influencia. Estamos dispostos a obedecer? Obedecer é o segredo do sucesso. A desobediência pressupõe castigo. Não basta ouvir diariamente a vontade do Senhor e seus conselhos, se não decidimos colocá-los em prática. Que Deus possa estar falando ao seu coração grandemente através dessa mensagem. Vamos estar orando. Senhor, quero te pedir perdão por todos os meus pecados, as minhas falhas, meus erros, Pai. Quero, Senhor, te pedir, Senhor, que você esteja falando com cada irmão meu aqui, Pai. Senhor, que eu não estou perto deles, Senhor, não sei o que eles estão passando, mas, Senhor, que, Senhor, eu possa falar com eles, Senhor, e que eles possam saber, Pai, que você está do lado deles nesse momento, Pai, de dor, de aflição, Senhor. Toma, Senhor, nas tuas mãos, cuida, Senhor, e faça a sua vontade, Pai. Senhor, nós também queremos te agradecer por essa mensagem abençoadora que falou aos nossos corações. Peço que você continue falando a cada coração, Pai, e que aquilo que precisa ser falado por ti, Senhor, eles possam ouvir, Pai, e que eles possam entender a tua palavra que tem falado com eles, Senhor. Senhor, quero também te pedir por cada enfermo, por cada morador de rua, e também, Senhor, quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja com cada um de nós, Senhor, que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando de todo o mal, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém, amém. Fica com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!